Olá pessoal, dando sequência então à nossa aula de circuitos 1. Na última aula então nós falamos sobre circuito RLC série, né? Então agora nós vamos começar a última parte que é RLC paralelo, tá? Então vamos começar primeiro com RLC paralelo sem fonte e depois RLC paralelo com fonte na próxima aula, tá? Então só uma rápida revisão então do que nós vimos na última aula. Na última aula nós vimos então o RLC série com fonte. Então esse circuitinho aqui, ó, temos os três elementos em série e aqui uma fonte de tensão, tá? Lembrando, por que uma fonte de tensão? Porque se a gente colocar aqui uma fonte de corrente, tá? Se colocasse uma fonte de corrente, essa corrente ela ia, a gente não conseguia, como tem um indutor em série, né? A gente não conseguiria fazer com que essa corrente nessa malha variasse abruptamente, tá? Então o indutor iria limitar essa corrente, tá? Enquanto que toda corrente que passasse pelo capacitor, o capacitor ele pega e integra a sua corrente que está passando por ele. Então essa tensão aqui, ela iria subir, ia continuar subindo, ia ser uma reta, né, subindo, e esse cara aqui também não deixaria a sua corrente variar, tá? Então eu não conseguiria ligar essa fonte, né? Só se ela partisse em rampa, né? Só se a corrente fizesse assim e depois ficasse constante, tá? Mas eu não poderia ter uma corrente que variasse abruptamente num circuito série com fonte de corrente, tá? Por isso que a gente não utiliza a fonte de corrente nesse tipo de circuito, ok? E sim fonte de tensão, beleza? Então, ok? Então a gente utiliza a fonte de tensão no circuito série, tá? Por quê? Porque quando eu colocar uma fonte de tensão abruptamente, a tensão no capacitor não pode variar abruptamente. Mas no indutor e no resistor pode. Então eles assumem essa variação de tensão, enquanto que o capacitor a sua tensão vai começar a variar mais lentamente, ok? Então, como é que a gente fazia lá? A gente equacionava o circuito utilizando algum método de solução. A gente viu que no circuito série, né, é mais fácil fazer por malhas, né? Então somava-se todas as tensões. A gente soma as tensões dentro da malha, pega essa tensão aqui, que é a tensão na fonte, passa para o outro lado, né? Aqui a tensão no resistor, a gente troca por R vezes IR, né, que é a corrente do resistor. Aqui a tensão no indutor, troca por LDI dt, né, que é a corrente do indutor. Aqui, né, e aqui a tensão no capacitor a gente troca pela equação do capacitor, né, que é a integral da corrente do capacitor, tá? Depois a gente vê que esse circuito aqui é um circuito série, né, e que a corrente do capacitor é igual à corrente no resistor, que é igual à corrente no indutor. Então tudo onde tem essas correntes aqui viram todas as correntes do indutor, tá? E daí, como tem uma integral aqui, eu pego e derivo isso aqui dos dois lados, né? Faço uma derivada e daí depois divido por um parâmetro, se não me engano era por L, tá? Multiplico isso aqui por 1 sobre L, e daí nós chegamos nessa equação diferencial aqui, que é a equação diferencial de segunda ordem para a corrente no indutor, tá? Depois, para a tensão no capacitor, nós fizemos da mesma forma, né? Fizemos uma malha, somamos as tensões, só que daí a gente faz diferente, né? Passa o Vs igual para o outro lado, e aqui onde tem tensão no resistor, né? O que é a tensão no resistor? É R vezes IR, tá? Só que o que é IR? Nós queremos tensão no capacitor. Então, no lugar desse IR aqui, como a gente sabe que as três correntes são iguais, nós temos IR é a mesma coisa que a corrente no capacitor. Então, a corrente no capacitor é C dV dt. Então, aqui, ó, isso aqui, ó, seria a corrente do resistor, que é igual à corrente do capacitor. Tá? Então, a gente troca a corrente do resistor por a corrente no capacitor e depois troca pela equação auxiliar do capacitor. Tá? Na tensão do indutor é bem semelhante, né? O que é tensão no indutor? É LDI e LDT. O que é IL? IL, pessoal, é a mesma corrente do capacitor. Então, no lugar do IL, a gente troca por IC. Tá? E o que é IC? É C dV dt. Então, essa equação aqui vai dentro disso aqui. Ó. Por isso que vai ficar a derivada da de fora, a derivada de C dV dt. Tá? Então, disso aqui sai uma derivada segunda. Tá? E daí depois a gente multiplica por 1 sobre LC. Tá? Então, vai tirar esse L daqui e daqui, vai dividir por LC aqui, vai dividir por LC aqui, vai cortar com esse cara aqui, vai ficar R sobre L, e fica essa segunda equação diferencial, tá? Se vocês olharem, então, as equações diferenciais são idênticas, né? Os mesmos coeficientes, tá? A única diferença é que aqui é igual a zero e aqui é igual a uma constante, tá? E daí o que a gente fazia? Quando tem uma constante aqui, pessoal, a nossa solução ela não fica padrão como a gente tinha visto antes, que é uma constante vezes uma exponencial mais outra constante vezes uma exponencial, tá? Essa parte é idêntica, só que aparece um outro termo, tá? Um outro termo que é uma constante, tá? Se a gente estiver resolvendo para tensão, aqui vai aparecer o VC de infinito, tá? Por que aparece o VC de infinito?
Porque quando a gente joga isso aqui lá na equação diferencial, né, pega isso aqui e joga aqui dentro, vocês vão ver que este termo VC de infinito ele precisa aparecer ali para poder cancelar com esse termo aqui, ó, tá? Daí eles vão se cancelar, ok? E além disso, ó, como a gente tem uma tensão aqui, ó, o que vai acontecer? Para t igual ao infinito, t tendendo ao infinito, o que vai acontecer? O indutor ele vai virar um curto-circuito e o capacitor ele vai abrir, tá? Então essa tensão aqui, final, vai ser igual, aqui vai ficar com zero também, né? Porque zero de tensão. Por quê? Porque o indutor entrou em curto, também vai estar com zero de tensão. Então essa tensão em cima desses dois elementos é zero. Então toda a tensão da fonte vai aparecer em cima do capacitor, tá? Então existe uma tensão final, tá? E o que acontece? Nessas exponenciais aqui, ó, todas elas têm valor negativo. Então, esse lambda 1 e 2 são números negativos, tá? Então, o lambda 1 ele é menor que zero. E o lambda 2 é menor que zero. Sempre, tá? Tá? Sempre tem que dar menor que zero. Então, essas exponenciais, com o passar do tempo, elas vão sempre para zero, tá? Só que a gente sabe que no final tem que convergir para um número, para um valor, tá? Que nesse caso é o Vs. Então, nós temos que colocar uma constante aqui, tá? E essa constante é o Vc de infinito. No caso de ser um RLC série puro, vai ser o próprio Vs. Mas eu poderia, por exemplo, ter um divisor de tensão aqui, ó, tá? Daí não é a fonte, né? É o valor da fonte vezes o divisor resistivo. Por isso que a gente troca por Vc de infinito, fica mais genérico. E na equação da corrente é a mesma coisa, só que aqui tem um zero, né? Então o que acontece? A gente pode escrever de uma forma mais geral, como tendo um IL de infinito aqui, só que o IL de infinito é zero, né? Por quê? Porque o que acontece no circuito RLC série é que o capacitor abre quando t tende a infinito. Então, o nosso IL de infinito ele vai ser 0 amperes, tá? Enquanto que o VC de infinito, nesse caso aqui, vai ser o VS, tá? Então, existe, de fato, um valor de infinito nas duas equações, mesmo quando é zero, tá? Só que quando é zero aqui, o valor de infinito também é zero, tá? Então, essa equação, nesse formato aqui, é uma forma mais geral, tá? E daí a gente viu que, dependendo do valor da forma que os lambdas aparecem, né, se eles forem diferentes, né, reais e diferentes, a equação vai ficar nessa forma aqui, ó. Soma de duas exponenciais mais um VC de infinito, se for para VC, né? Se for IL, daí é um IL de infinito. E se os dois lambdas forem iguais, então o sistema criticamente amortecido, e daí aparecem as duas exponenciais, só que uma delas é multiplicado por t. Tá? Por que aparece isso? Porque senão, se não tivesse o t, a gente ia somar as duas exponenciais em um c iguais, e ia ficar 1 a 1 mais a 2 vezes a mesma exponencial. E daí tem uma exponencial só, seria uma resposta de primeira ordem. E a gente sabe que um circuito de segunda ordem tem que ter duas exponenciais. Tá? Mais um VC de infinito. Tá? Agora, se eles tiverem duas raízes complexas conjugadas, né? Essas raízes a gente pode escrever nesse formato aqui, ó, alfa mais j ômega d, né? O alfa é o coeficiente de amortecimento e o ômega d é a frequência natural amortecida. Então, usando aquela equação a relação de Euler, a gente consegue pegar isso aqui e jogar dentro dessa mesma exponencial aqui, e isso aqui vai virar uma equação desse formato aqui, ó, tá? Com um seno e cosseno. Tá? Beleza? Então, essa forma de onda, quando tiver seno e cosseno, ela vai oscilar. Ela vai ter um valor máximo aqui, ela vai oscilar, e essa exponencial aqui, ó, ela vem matando o sinal, né? Ela vem diminuindo, fazendo com que a amplitude desse seno e cosseno vá diminuindo, tá? Com o tempo, essa exponencial vai anular toda essa parcela aqui. Vai sobrar quem? Só o valor final, tá? Então, como todas as exponenciais têm lambdas negativos, tá? E o alfa aqui também é negativo, desculpa, o alfa é positivo, mas ele tem um menos na frente, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, todas elas exponenciais vão tender a zero, vai sobrar só o valor final, tá? Por isso que esse valor aqui ó, é o VC de infinito, tá? Que é o valor final. Isso é um resuminho do que a gente viu na última aula, tá? O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver o circuito, então, na forma paralela. Então, circuito RLC paralelo sem fonte, tá? Que é o primeiro que nós vamos ver agora, tá? Então, o que é um circuito RLC paralelo? O circuito RLC paralelo está nesse formato aqui, ó. Os três elementos, né, eles estão ligados nesse formato, onde eu tenho todos os, digamos que por algum motivo tivesse uma corrente entrando nesse nó aqui, ó, tá? A corrente ela iria se dividir, ia ir um pouco para cada lado aqui, ó, tá? E ela ia descer nos três elementos, tá? E daí ia ficar um positivo em cima de cada um deles, positivo ligado com positivo,
negativo ligado com negativo. Então, todos esses três elementos estão ligados em paralelo, tá? O indutor tem uma corrente inicial I0 e o capacitor tem uma tensão inicial V0, tá? Então, como é que a gente analisa esse circuito aí? Primeiro, para a corrente do indutor, tá? Para a corrente do indutor, a gente vai fazer o quê? Encontrar as condições iniciais, quando não for fornecido, né? Nesse caso aqui já foi fornecido, né? E equacionar o circuito utilizando algum método de solução, daqueles que a gente já sabe, ou por malhas ou por nós, tá? Então, como está um circuito paralelo, é mais interessante a gente pegar e fazer uma análise por nós, tá? Por quê? Porque tem apenas um nó e tem duas malhas, então por malhas ficaria bem mais complicado de fazer, tá? O ideal é fazer por nós. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui, né, nesse nó superior, chamei só de nó superior, nós temos três correntes, tá? Nós temos três correntes saindo, tá? Todas elas estão saindo, não tem nenhuma entrando, tá? Então eu coloquei invertido aqui, geralmente a gente coloca entrando igual ao que está saindo, tá? Aqui eu coloquei saindo igual ao que está entrando. Como não está entrando nenhuma, tá? Aqui eu só supus que tinha uma corrente entrando para a gente ver as polaridades. Mas nesse circuito aqui não tem nenhuma corrente entrando, tá? Então, como não tem nenhuma corrente entrando, todas elas estão saindo. Tá? Então, vai ficar IR e mais IL mais IC. O que significa isso, pessoal? Como estão todas entrando, significa que provavelmente uma delas vai ficar negativa. Tá? Então, em algum momento, vai ter uma positiva e duas negativas, tá? Ou o contrário. Tá? Então, isso aqui não nos importa. O importante é que essa equação aqui é satisfeita para todo t maior que zero. Tá? Então, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o IL. Tá? Então, nós temos que tentar, primeiro, equacionar ela, trocar todas as variáveis aqui por IL. Tá? Só que a gente não consegue fazer isso diretamente. Tá? Então, primeiro, a gente pega, por exemplo, o IR e substitui pela equação auxiliar dele. Então, quanto que é IR? Eu vou passar esse R dividindo, vai ficar VR dividido por R. Tá? Só que é a diferença de tensão. Né? Então, no terminal positivo, nós temos a tensão VR e no negativo nós temos zero, tá? No zero. Depois, aqui nós temos IL, tá? Então, o IL, como nós estamos procurando o IL, a gente deixa ele ali. Então, esse cara aqui já está pronto, tá? E aqui é o IC, que é a corrente que está descendo aqui. Ó. Quem que é o IC? O IC é a derivada da tensão em cima do capacitor vezes a sua capacitância, tá? Então, vai ficar C dV dt, ok? Agora, depois de a gente fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar trocar essa variável aqui e essa aqui por alguma coisa que tenha IL, tá? Só que assim, ó, como esse circuito aqui ele é paralelo, a tensão nos três elementos são iguais, tá? Então, a tensão no resistor é igual ao do indutor, que é igual ao do capacitor. Mas lembrando que nós estamos procurando IL, tá? Só que IL, pessoal, está muito mais relacionado com a tensão no indutor, né? Então, para mim transformar a tensão no indutor em corrente, nós temos equações aqui que podem ser relacionadas. Então, onde tem VC e VR, eu vou trocar por VL, tá? Então, no lugar desse VR, eu vou botar VL e aqui eu vou botar VL, tá? Então, já estamos mais próximos do IL que a gente está buscando, tá? Então, agora, onde tem VL, nós vamos pegar essa equação aqui, ó, né? Que é a equação do indutor, e vamos substituir ali e ali, tá? Então, nessa primeira equação vai ficar aqui, ó, tem 1 sobre R, eu vou colocar ele em evidência, e no lugar do VL vai ficar LD e DT. Aqui vai ficar o IL, então aqui já está pronto. E aqui no lugar desse VL vai ficar a derivada de quem? De LD e DT. Tá? Então aqui vai aparecer uma derivada segunda, porque eu estou derivando uma derivada. Tá? E essa constante está multiplicando, ela vai sair para fora. Tá? Daí eu vou pegar e vou multiplicar, aqui vai ficar L vezes C, tá? Vezes a derivada segunda. Então eu já vou aproveitar para dividir tudo por LC aqui, tá? Para fazer num passo só, porque a gente não tem espaço aqui, tá? Quando eu multipliquei por 1 sobre LC, ó, vai cortar o L com o LC aqui, vai aparecer dividindo LC aqui, e vai aparecer 1 sobre LC aqui, que daí vai cortar com aquele L lá, ó, tá? Então vai ficar R vezes C aqui, ó, e LC aqui, tá? Então a equação diferencial final vai ficar um pouco diferente daquela que nós vimos na última aula. Tá? Ela vai ficar derivada segunda da corrente, e aqui vai aparecer 1 sobre RC. Tá? 1 sobre RC mais aqui o IL sobre LC. Tá? Então essa aí é a equação diferencial para a corrente no indutor. Beleza? Então nós temos que resolver isso aí numa próxima etapa. Tá? Então a única diferença, pessoal, aqui mudou essa constante aqui. Ó.
tá? Se vocês pegarem do circuito série, tá? Lá, essa constante aqui era R sobre L, tá? Aqui era R sobre L. E aqui era 1 sobre LC, tá? Então, só mudou essa constante no meio aqui, tá? Beleza? Então, vocês podem até achar parecido, né, pessoal, que aqui, ó, apareceu um RC, tá? Então, tem muito a ver com o circuito RC que a gente viu lá no início, tá? Circuitinho de primeira ordem, lembra? Quando a gente tinha uma fonte de tensão e um resistor e um capacitor, tá? Quanto que era a constante de tempo desse circuito aqui? Era RC, tá? E quando a gente tinha um circuito assim, ó, que era uma fonte de corrente, e um resistor e um indutor, quanto que era a constante de tempo desse circuito aqui? A constante de tempo era L sobre R, né? Tá? Então, vocês podem ver que existe uma relação muito grande entre esse circuito paralelo com o circuito RC, tá? E o circuito, esse aqui, ó, que é o com o LR, né? O RL, né? Tem mais a ver com o circuito série lá de segunda ordem que a gente viu na última aula, tá? Mas isso é coincidência, tá? Só para comentar, ok? Então, aqui nós achamos a equação diferencial para o circuito de RLC paralelo, tá? Para encontrar a corrente, tá? Então, vou fazer agora para a tensão, tá? Então, agora eu quero encontrar a tensão VC. Eu vou encontrar primeiro a equação da tensão, depois eu resolvo para mostrar para vocês, tá? Então, o procedimento é o mesmo, né? Vou encontrar as condições iniciais, se não for fornecido. Vou utilizar algum método para solucionar, que vai ser o mesmo método, né? Então, nós queremos encontrar a tensão no capacitor, que é essa tensão aqui. Então, nós vamos somar as correntes no nó superior, da mesma forma que a gente fez antes, tá? Então, nós não temos nenhuma corrente entrando, apenas corrente saindo. Então, vai ficar IR mais IL mais IC, ok? Então, no lugar do IR, pessoal, nós vamos trocar pela sua equação característica, né? Então, nós vamos isolar o IR nessa equação aqui, vai ficar a diferença de tensão, que é VR menos 0 sobre R, tá? E no lugar do IL, nós vamos trocar pela sua equação, que é essa aqui, ó. É 1 sobre L integral de VL dt mais I0, tá? E a do capacitor aqui, ó, nós vamos trocar pela sua equação característica, que é C dV dt, tá? O que nós estamos buscando? Estamos buscando VC, tá? Então, nessa equação de baixo aqui, ó, já apareceu o VC, tá aqui, ó. Só que a gente sabe que esse circuito aqui, ele é um circuito paralelo, tá? Então, todas as tensões, tá? É a mesma tensão no VR, mesma tensão no VL, mesma tensão no VC, tá? Então, aqui eu tenho VL, que nós podemos trocar por VC. E aqui tem VR, que nós podemos também trocar por VC, tá? Então, vai ficar aqui, ó, VC, VC e VC, ok? Então, toda essa equação aqui já está em função de VC, que nós estamos procurando, tá? Qual o problema dessa equação? Ela tem uma integral aqui no meio. Como a gente faz para retirar esta integral daqui? Tá? Nós temos que fazer uma derivada. Então, nós vamos derivar essa equação aqui, ó, dos dois lados da igualdade. Se a gente derivar dos dois lados da igualdade, não vai mudar a igualdade, tá? Então, primeiro, fazendo essa derivada nesse primeiro termo, vai ficar... Aqui tem 1 sobre R, né? Então, ele vai vir para frente, vezes a derivada da tensão. Então, vai ficar dVc dt. Aqui tem 1 sobre L, tá? Ficou aqui, ó, 1 vezes 1 sobre L, vezes a derivada da integral. Tá? Então, o que é a derivada? Vai pegar e vai anular a integral. Tá? Então, essa derivada aqui, ela vai cancelar com esta integral. Vai ficar apenas o VC. Tá? Vai ficar apenas o VC. Então, vai ficar VC sobre L. E aqui, ó, ficou a derivada de C dV dt. Então, a capacitância vai vir para frente e eu vou fazer a derivada segunda de VC, ok? E aqui eu só vou pegar e vou multiplicar por 1 sobre C, tá? Vai cortar, vai aparecer C embaixo de tudo aqui, ó, tá? Então, aqui vai cortar este C com esse C aqui, tá? Então, vai ficar a derivada segunda, tá? E aqui vai ficar 1 sobre RC vezes dVc dt, e aqui vai ficar VC sobre LC, tá? Então, essa aqui é a equação diferencial de segunda ordem, que representa, então, a equação da tensão, tá? Se vocês olharem para a equação do slide anterior, vocês vão ver que é a mesma equação. Só vou mostrar aqui junto, ó, a equação da corrente, ela tem 1 sobre RC aqui, ó, da mesma forma que tem a da tensão, tá? E aqui tem 1 sobre LC, que é idêntico a esse aqui, ó, 1 sobre LC, tá? Vocês vão ver que os coeficientes da equação diferencial são iguais, tá? Tanto da tensão do capacitor quanto da corrente, tá? Da mesma forma que a gente fez nas últimas aulas, tá? O que muda? O que muda é que as condições iniciais são diferentes, tá? Então, na equação da corrente, eu vou ter um IL0 e uma derivada
da corrente em t igual a zero, tá? Ou no ponto que você está sendo considerado. Tá? E no capacitor vai ser um V0 e a derivada do VC em zero. Tá? Então, os pontos de partida do gráfico vão ser diferentes. Então, nós vamos ter o mesmo comportamento, digamos que a equação fizesse isso aqui, ó, tá? Ela tivesse um comportamento oscilatório aqui, ó. Isso aqui fosse VC, então ela está partindo daqui, ó, de V0, tá? Enquanto que na corrente, pode ser que ela parta daqui, ó, tá? Mas ela vai ter o mesmo comportamento assim, tá? Só que aqui ela vai partir de I0, tá? Isso aqui seria o nosso IL, tá? DT. Então vocês vão ver assim, que a cara do gráfico é mais ou menos o mesmo, tá? Os dois oscilam com a mesma frequência, tá? Só que com o mesmo decaimento, né? Elas vão para zero na mesma velocidade, tá? Só que elas partem de valores diferentes e a sua derivada aqui, ó, que é esse, que representa essa derivada aqui, ó, pessoal? Representa a inclinação de partida quando ela sai desse ponto. Então, se a derivada fosse negativa, ela ia sair para baixo, tá? Mas como a derivada que eu desenhei positiva, ela está saindo para cima. Tá? Não sei, estou só chutando um valor, um gráfico genérico aí para vocês entenderem. Tá? Então o que tem que fazer agora? Eu tenho que solucionar essa equação. Tá? Então eu peguei a equação da tensão ali, por exemplo, tá? E vou solucionar. Então nós vamos solucionar da mesma maneira. Eu só estou repetindo isso aqui, pessoal, porque uma maneira da gente aprender é por repetição. Então eu vou repetir isso aqui para vocês até vocês entenderem. Tá? Então, a equação da tensão, como é um circuito de segunda ordem, nós não podemos solucionar da mesma forma que a gente fazia no circuito de primeira ordem. Tá? A gente não consegue separar as variáveis aqui, tá? Botar a tensão para um lado e o que não tem tensão do outro. Não tem como fazer isso. Então, a gente tem que usar um outro método. Tá? Esse método consiste em a gente saber a cara da resposta, tá? O formato da resposta, o tipo da resposta. Então eu sei que o tipo da resposta é esse aqui, ó. É VC/dt igual uma constante vezes uma exponencial, tá? Então eu vou pegar essa equação aqui e vou jogar aqui dentro, tá? E aqui dentro também, e aqui dentro também. Tá? Aqui eu preciso da derivada, então eu vou fazer a derivada aqui. Então, a derivada dessa equação aqui, ó, esse lambda vai vir para frente. Então vai ficar a lambda e na lambda t, tá? E eu vou derivar de novo, então esse lambda vai vir de novo para frente, então vai ficar um lambda ao quadrado, tá? Então eu pego essa equação aqui e jogo aqui, ó, e aqui, e aqui, tá? Então eu substituo ali, ó, e coloco o a vezes e na lambda t em evidência, tá? Vocês vão ver que vai ficar uma equação nesse formato aqui, tá? Vocês estão vendo que aqui ficou uma equação de segundo grau, onde aqui tem uma derivada segunda, aqui ficou um lambda ao quadrado. Aqui tem uma derivada primeira, aqui ficou um lambda, tá? Então essa ordem do lambda é a mesma ordem da derivada, tá? Então ele veio para cá. Então essa equação aqui, pessoal, é a mesma equação de cima, só trocando a derivada por lambda, tá? E a ordem da derivada vai ser a ordem do lambda, tá? Então aqui apareceu uma equação de segundo grau, tá? Então nós transformamos uma equação diferencial de segunda ordem em uma equação algébrica de segundo grau, tá? De segunda ordem. Então nós temos que fazer essa equação igual a zero, tá? Como é que a gente faz essa equação igual a zero? São três termos. Podemos zerar esse termo aqui, esse aqui, ó, e este aqui. Esses dois termos aqui, pessoal, não podem ser zerados, porque senão eu vou zerar toda a equação aqui. Ó. Não posso zerar toda ela, senão o VC vai ser zero para todo tempo. Então existe aqui dentro, ó, essa equação de segundo grau, que essa equação de segundo grau nós vamos igualar ela a zero, tá? Essa equação a gente chama de equação característica, tá? Então a equação característica é essa aqui, ó, tá? Nós vamos pegar e resolver usando uma báscara, né? Para resolver essa equação e vão dar duas raízes. Tá? Então se eu jogar lambda 1 aqui dentro, ó, vai zerar essa equação, tá? E agora essa equação do lambda ficou um pouquinho diferente da última aula, né? Porque apareceu um RC aqui, tá? Lá era, acho que R sobre L ou L sobre R, não me lembro. Tá? Então, isso aqui agora ficou uma equação diferente. Não precisa decorar essa equação, obviamente, porque isso aqui vocês vão resolver com números, tá? Nos exercícios, tá? Então, não precisa saber isso aqui. Isso aqui é só para mostrar ao geral como é que ela funciona, tá? Então, nós temos duas raízes, o que indica que existem duas soluções, tá? E daí, dependendo das soluções, nós teremos várias respostas, né? Então, se for lambdas diferentes, vai ser uma equação exponencial apenas, tá? Onde os lambdas são esses dois valores. Se for lambdas iguais, daí nós vamos colocar um t aqui, é a mesma coisa da aula anterior, tá? Aqui eu vou passar até mais rápido, porque é a mesma coisa da aula anterior, tá? Então, isso aqui vai ficar um sistema, se for complexo, né? Vai ser um sistema subamortecido. Então, vai ter uma exponencial e um sistema com senos e cossenos, tá? Onde o alfa é o coeficiente de amortecimento
e o ômega 0 é a frequência natural e o ômega d é a frequência natural amortecida, tá? Então nós vamos ter um sistema assim, né? Ele pode partir... Aqui tá, tem que ter algumas ressalvas nesse gráfico, né? Porque para o sistema superamortecido e criticamente amortecido, ele está começando em zero, tá? E o sistema subamortecido está começando num outro valor. Mas ele poderia sair daqui também e fazer isso aqui, ó, tá? E daí seguir esse gráfico aqui, tá? Não quer dizer. Então, assim, o sistema superamortecido ele vai ir para zero um pouco mais rápido, tá? O criticamente amortecido vai demorar um pouquinho mais, porque ele está multiplicando por t. Então, como esse t aqui é uma equação que cresce, né, muito no tempo, ela vai fazer com que essa exponencial fique maior por um determinado tempo, só que depois a exponencial vai para zero também, e daí ele também vai para zero, tá? E o sistema com seno e cosseno, né, ele vai oscilar e o topo aqui cada vez menor, porque ele está multiplicando por uma exponencial também, tá? Então ele vai para zero também, ok? Então isso aqui vocês já viram, não tem nada de novidade, tá? Depois de obter a equação, é tudo igual, tá? A única coisa que muda são as condições iniciais e como a gente faz para resolver, tá? Então vamos fazer um exemplo, tá? Então tem esse circuitinho aqui, que é um RLC série paralelo sem fonte, tá? Como é que eu faço para colocar as condições iniciais? As condições iniciais são colocadas através dessa chave, tá? Então nós temos uma chave aqui, ó. Essa chave está aberta para t menor que zero, então nós teremos corrente passando por esse resistor, está passando por esse indutor e está descendo aqui, ó, tá? Esse cara aqui vai abrir, né, depois de um determinado tempo, lá de menos infinito até zero, ele vai estar aberto e esse indutor vai ser um curto, tá? Então nós teremos uma condição inicial nesse sentido aqui. Depois que a chave fechar, tá? Então isso aqui vai virar um curto aqui, ó, tá? E daí essa corrente da fonte não vai mais para o circuito, ela fica circulando aqui, tá? E daí aqui nós vamos ter, ó, um circuito RLC, circuitinho RLC convencional aqui, tá? Só que daí, ó, a corrente inicial vai estar indo para lá, ó, tá? Então ela vai estar negativa em relação à corrente que eu quero saber. Então aqui vai ter um IL0 negativo, tá? É só isso que vai ter que mudar, tá? Então vamos lá para a prancheta para a gente resolver este exercício aí, tá?